Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, conheceremos uma expressão muito popular, mas que às vezes não é definida com clareza. A gíria. O que é a gíria? Nessa exposição, veremos o conceito e também exemplos, que nós veremos agora. A gíria, essencialmente, é o vocabulário próprio de um grupo. Por exemplo, skatistas, motoqueiros, policiais, prostitutas, músicos, dançarinos, universitários, motoristas. Gíria, portanto, se caracteriza por um conjunto de palavras e expressões usadas por um determinado grupo. E aí, apenas para ilustrar a gíria, trago aqui um pequeno diálogo entre motoboys que esperavam a abertura do semáforo. É um diálogo apresentado aí pelo professor Dino Prete, só para que a gente possa ilustrar. Cara, um Zezão agora lá na Brigadeiro. Qual é? Levou a maior latada. Vinha arrepiando? A milhão. E eu também ontem na Rebouças. Latada? Borrachada. Percebam que nessas expressões destacadas em amarelo, há a dúvida, né? O que significam essas expressões? Então, isso é basicamente a gíria, né? Ou seja, são expressões ou palavras que são próprias de um grupo. E aqueles que estão fora desse grupo normalmente não conseguem entender essas expressões. Portanto, a gente percebe aqui uma primeira caracterização da gíria, que são expressões que são próprias de um grupo e funcionam como se fosse um código desse grupo. Só é entendida pelos integrantes desse grupo. Aqui outras gírias, a gíria dos caminhoneiros, ou seja, o vocabulário dos caminhoneiros, bruto, caminhão, caixote de feira, mulher feia, fazer a panha, pegar a carga, João de Barro, policial rodoviário federal, tapetão preto, a estrada. Aqui a gíria dos skatistas, Madonna. O que é Madonna? É uma manobra radical. Morcegar, andar de skate à noite. Pleiba, rico que anda de skate. Então, aqui, vários exemplos de gíria. A gíria, portanto, é um jeito próprio de se comunicar de grupos específicos, funcionando como um código secreto. Ou seja, é um vocabulário composto de palavras e expressões, e esse vocabulário só é compreendido, normalmente, por quem faz parte desse grupo. Isso é a gíria. Podemos, com isso, estabelecer aqui algumas características gerais da gíria. Primeira característica é predominantemente oral, não que seja exclusivamente oral. Ela também pode aparecer no texto escrito, mas normalmente é um vocabulário usado apenas na fala, na comunicação rápida dos integrantes desse grupo. Uma segunda característica é a informalidade. Sendo oral usado normalmente na fala, é comum o uso não padrão da língua, podendo inclusive conter expressões grosseiras. Uma terceira característica é o fato de ser estrita, ou seja, é um vocabulário composto de palavras e expressões exclusivas de um grupo. Funciona como uma marca de identidade desses membros, desse grupo, desses integrantes dessa comunidade, sendo restrito aos membros. E, por fim, a gíria é também efêmera, ou seja, pode ter uma vida curta, ela pode se movimentar muito, ela pode, dessa comunidade, passar para a língua geral, ou palavras que são próprias da língua geral, passar a ser usada dentro desse grupo, normalmente com um novo sentido. Essas expressões podem passar de um grupo a outro, também alterando o sentido, ou simplesmente pode desaparecer. Então, a gíria, ela se movimenta muito, justamente por ser própria da fala. Quais são os caminhos da gíria?
apesar de ser um vocabulário próprio de um grupo, esse vocabulário ele também pode ser disseminado, ele pode ser vulgarizado, sair desse grupo e alcançar a linguagem do cotidiano, né? E isso pode acontecer, sobretudo, aí pelo papel da mídia, que normalmente acaba divulgando expressões próprias de um grupo. Isso ocorre, por exemplo, nas novelas, nos filmes, nas rádios, nos jornais, fazendo com que essas expressões que são exclusivas de um grupo também sejam conhecidas pelo público em geral. Ao acontecer isso, ao ser disseminada ao grande público, a gíria pode tomar 3 caminhos, basicamente. Ela pode simplesmente desaparecer dentro daquele grupo, ela pode ser transferida de um grupo para o outro, possivelmente com um novo sentido, ou simplesmente ser vulgarizada, alcançar a linguagem do cotidiano, sendo dominada pela população em geral. E aqui nós temos alguns exemplos de expressões que são usadas no dia a dia por qualquer pessoa e não são mais exclusivas de um grupo. Avião, mulher feia. Auê, confusão ou tumulto. Canhão, mulher feia. Gringo, pessoa estrangeira. Legal, né, significando bom. E os vocativos, mano e caro. E aí, mano? E aí, cara? São expressões também muito comuns no nosso dia a dia. Muito bem, quando isso acontece, quando a gíria, quando esse vocabulário próprio de um grupo alcança a linguagem cotidiana, sendo conhecida por todos, ela pode, inclusive, ser registrada em dicionário. Esse vocabulário pode alcançar o registro em dicionário. Bom, quando isso ocorre, quando ela alcança, inclusive, o registro em dicionários, surge a dúvida. Ao sair do grupo e alcançar a língua cotidiana, a gíria continua a ser gíria. Para uns, como por exemplo o próprio professor Lino Prete, ele defende que a gíria continua sendo gíria. Inclusive ele usa os termos gíria de grupo e gíria comum. Para outros, a gíria, ao ser disseminada ou ao ser registrada em dicionário, ela deixa de ser gíria, já que o que vai caracterizar a gíria é o vocabulário, é a exclusividade dentro de um grupo, o vocabulário próprio de um grupo. Se esse vocabulário sai do grupo e é conhecido por todos, ele deixa de ser integrante da gíria, já não é mais uma gíria. Resumindo, então, aqui nós apresentamos o conceito de gíria como um vocabulário próprio de um grupo, como skatistas, motoqueiros, dançarinos, universitários e etc. E a gíria, e esse vocabulário, apresenta normalmente 4 características. É um vocabulário usado predominantemente na oralidade, predomina na fala, é um vocabulário de caráter informal, é um vocabulário restrito, usado apenas pelos integrantes daquele grupo, sendo entendido apenas por aqueles integrantes, e também é um vocabulário efêmero, que pode desaparecer a qualquer momento, já que novos termos surgem, novas unidades, novas palavras, novas expressões surgem a todo momento dentro de um grupo. Eis o motivo pelo qual ele acaba sendo efêmero. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.